Boa noite, consumidor. Bem-vindo ao programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Todas as semanas temos a preocupação de trazer temas que reforçam a nossa missão e causa da promoção dos deveres e defesa dos direitos dos consumidores de Cabo Verde. Porque uma nação com consumidores instruídos que atuam de forma consciente só tem a ganhar. Então, continue na nossa companhia e seja um consumidor informado. No programa de hoje temos os seguintes temas. A ADECO visita Bento S.A. com a campanha Preço na Prateleira. Em entrevista para a ADECO, o associado Lino Monteiro fala da proteção dos direitos do consumidor na Ilha de Santiago e do índice de consumo essencial. Em informação jurídica, informe-se sobre o direito ao atendimento no banco de urgência e a utilização de máscaras obrigatória. Em consumidor sustentável que usa a bolsa de plástico, saiba o que aconteceria se as bolsas de plástico fossem completamente proibidas. A ADECO segue com as ações da campanha Preço na Prateleira, que tem o objetivo de conscientizar e exigir que os fornecedores e prestadores de serviços afixem os preços nas prateleiras e opressários, cobrem o preço menor em caso de conflito e respeitem o direito do consumidor à informação. E desta vez visitou a direção dos estabelecimentos do Bento S.A. em São Vicente. No dia 31 de janeiro, uma equipa da ADECO reuniu-se com o pessoal administrativo do mini-mercado Bento Lima, em São Vicente, com o objetivo de apresentar-lhes a referida campanha. A ADECO explicou a lei sobre a obrigatoriedade de disponibilizar todas as informações e preços relativos aos produtos, bem como da multa pelo não cumprimento da legislação. A administração do mini-mercado Bento Lima confirmou ter havido constrangimentos com a atualização dos preços nos últimos tempos, mas que criaram um sistema interno para solucionar esses problemas e que, quando se dá casos de conflito, o consumidor paga o preço na prateleira. A administração do Bento Lima ainda acrescentou que fizeram um investimento adquirindo material para controlar melhor a atualização e fixação de preços, principalmente nos mini-mercados, onde maiormente ocorrem esses problemas. Concluíram dizendo que atualmente se encontram numa correria para acompanhar a variação de preços para evitar constrangimentos, porque além de serem fornecedores, também são consumidores e sentem na pele em outros estabelecimentos, pelo que a empresa é sensível à questão. No final da reunião, a ADECO recordou e advertiu sobre a necessidade de cumprir a Lei de Defesa do Consumidor, informando e evitando práticas como a especulação de preços, e todos concordaram com a importância de ações como a campanha Preço é na Prateleira. O associado e representante da ADECO em vários conselhos consultivos, Lino Monteiro, esteve de visita em São Vicente e falou conosco sobre a proteção e direitos do consumidor na Ilha de Santiago e comentou os valores do índice de consumo essencial. A proteção dos consumidores na Ilha de Santiago em geral e na praia, na Somada em particular, merece muitas, digamos assim, merece que tenhamos mais atenção na educação das pessoas no sentido de conhecer o direito do consumidor. Neste momento, eu posso dizer sem receio de errar que a maioria das pessoas não sabem quais são os direitos que lhes assiste como consumidor. De modo que este é um trabalho da sociedade e também da ADECO como membro dessa mesma sociedade. Infelizmente, a maior parte das pessoas, porque não conhecem o direito do consumidor, não aderem à ADECO e não exercem esse direito. De modo que eu posso dizer que há uma grande carência neste domínio, na Ilha de Santiago em especial, em Assomada e na praia, na medida em que vemos muitas vezes situações em que a própria saúde da pessoa, do consumidor, está em risco. E eu cito alguns casos. Nós vemos, por exemplo, a venda de produtos químicos sem rótulo, ou melhor, sem rótulo em português. As pessoas compram um produto para matar
barata e ratos, etc, etc. E, no entanto, não sabem a dose a aplicar e nem sabem qual é a composição do produto. Isso é um risco enorme. Mas a situação é assim, as autoridades não atuam, a sociedade também não reivindica e ficamos nisso. De modo que neste domínio há muito trabalho a fazer, quer das autoridades públicas, quer das associações como a ADECO. Infelizmente, e repetindo, as pessoas não conseguem compreender a importância de se associar à ADECO. Eu li essa informação e até fiquei curioso sobre o método utilizado na formação, quer dizer, qual foi o caminho percorrido para atingir os 21 mil escudos. E eu suponho que este montante está quase que representa a média nacional, exceto a Ilha do Sal, onde os preços são muitíssimo mais elevados, um bocado a Boa Vista, mas também em contrapartida a Ilha do Maio, do Fogo, da Brava, onde o custo de vida é menor. Mas eu acho que representa, de facto, a média nacional. Está próximo. Mas, de qualquer maneira, é uma iniciativa muitíssimo boa. O custo de vida em Cabo Verde é extremamente elevado, comparando com o salário com o salário mínimo nacional. Portanto, em São Vicente o salário mínimo são 14 contos e uma pessoa tem um déficit à partida de 7 mil escudos, que é muito. É 50%. Portanto, é um problema de facto que há que encarar. Mas do outro lado, isso já entramos na área da política, do outro lado, nós temos que ver como financiar esse salário. Portanto, aqui temos que aumentar a formação, aumentar a produtividade, selecionar e aquilo que vamos produzir e oferecer como serviço, para que, de facto, se possa pagar esse montante. Portanto, isso é um leque de problemas que deveria merecer um estudo atento do Governo para ver que caminhos que Cabo Verde deve trilhar para dar bem-estar a todos os cidadãos. Na semana em que celebramos o Dia Mundial do Doente e o lema para este 11 de fevereiro é "Trata bem dele", ou seja, do doente, informe-se sobre o seu direito ao atendimento no banco da urgência e a utilização da máscara obrigatória. A ADECO tem recebido reclamações de consumidores, posicionamento de consumidores, a questionar sobre o banco de urgências e a política de máscaras. Segundo os consumidores, não tinham informação que ainda se tem praticado a política da utilização de máscaras obrigatórias nos serviços de saúde e, portanto, ao se dirigirem ao serviço de urgência do Hospital Batista de Sousa aqui em São Vicente, têm-se deparado com a situação de não podem entrar porque estão sem máscaras. E às vezes têm de andar muito até encontrar um lugar, uma farmácia ou uma loja que ainda venda máscaras. Pronto, a ADECO informa que quanto a essa questão, desde setembro de 2022, que foi a última resolução do Governo quanto a este tema, que se retirou as máscaras para utilização no serviço de transporte público e outros espaços fechados, mas se manteve a obrigação de utilizar máscaras nos serviços de saúde, tanto público como os hospitais, os centros de saúde públicos, mas também as clínicas privadas. Ou seja, ainda se manteve desde setembro que esta notícia foi veiculada e inclusive foi transmitida pela ADECO. Ou seja, o consumidor também tem de estar informado e tem de estar atento quanto a essas informações
que foram passadas em vários organismos de comunicação e redes sociais, tanto televisão, rádio, Facebook, entre outros, e, portanto, o consumidor tem de estar atento. Tem de estar atento, ou seja, não se pode responsabilizar, neste caso, os serviços de saúde. Agora, vamos imaginar que estamos perante um caso em que o cidadão, o utente, o paciente, está extremamente doente. Nestes casos excepcionais, em que realmente este paciente, este utente, precisa de atendimento médico urgente, a ADEC defende que o banco de urgência deve ter máscaras lá preparadas para estas situações que são excepcionais e são emergenciais e que este paciente não pode ficar sem ser atendido por estar sem máscara. Então, neste caso específico, o banco de urgência, a clínica privada, o centro de saúde têm de estar com pelo menos máscaras lá para essas situações que aqui na ADEC consideramos excepcionais, ou seja, é uma forma de colmatar a ausência de máscaras nas condições aqui referidas. O microprograma Informação Jurídica é financiado pelo Ministério da Justiça. O que aconteceria se as bolsas de plástico fossem completamente proibidas no país? Já pensou nisso? É que as bolsas de plástico estão no topo do lixo produzido em Cabo Verde e no mundo, afetando os nossos bolsos e, pior ainda, colocando em risco o nosso planeta. Saiba mais sobre o tema com a bióloga Kelly Rocha em Consumidor Sustentável que usa a bolsa de plástico, projeto financiado pela Embaixada da França em Cabo Verde. Consumidor, sejam muito bem-vindos à nossa rubrica Consumidor Sustentável que usa a bolsa de plástico. Desde 1970 que as bolsas de plástico foram introduzidas no mercado, elas se espalharam por todo o lugar ao ponto de se tornarem parte de nós na nossa vida moderna. Mas já pensou o que aconteceria se as bolsas de plástico fossem completamente proibidas no país? É importante refletir sobre isso. Bolsas de plástico são uma parte considerável dos resíduos e quando invadem o meio ambiente, elas ameaçam tudo à sua volta. Para além disso, ainda deve-se considerar que pelo plástico ser um material resistente e com alta durabilidade, apresenta um problema no presente, mas no futuro também. O objetivo de retirar as bolsas de plástico da circulação seria para diminuir os resíduos de plástico gerados e a principal vantagem desta ação iria refletir na preservação do meio ambiente, dado que poderia diminuir a poluição marinha e terrestre para além da poluição visual que salta à vista diariamente. Bolsas, ou parte delas, a voar por tudo quanto é espaço, espalhadas pelas ruas, presas em árvores ou à berma das estradas. As estatísticas apontam que anualmente você gasta 7.920 escudos em bolsas de plástico que serão utilizadas uma ou duas vezes e depois deitadas fora. Outra vantagem relevante seria no âmbito econômico. Sabia que, em média, cada pessoa utiliza 66 bolsas de plástico descartáveis em apenas um mês? Consegue imaginar o impacto disso no seu orçamento mensal? Se trabalharmos para retirar as bolsas de plástico de circulação e substituirmos-las por opções que causam menos danos à natureza, estaríamos a trabalhar para melhorar a questão ambiental, não só em Cabo Verde, mas no mundo. Contudo, sabemos que encontrar alternativas sustentáveis é um desafio, mas acreditamos que isso pode ser ultrapassado se fizermos um pequeno esforço diário. A proposta que se deixa é apostar nos 5 R's do consumo sustentável: recusar, reduzir, reutilizar, repensar e, por último, reciclar. Eu prometo explicar como aplicá-los nos próximos episódios, por isso não percam. E não se esqueça, consumidor, nós protegemos aquilo que amamos. Caro
consumidor, o nosso programa já está chegando ao fim, mas não nos vamos antes de agradecer a sua companhia e principalmente o apoio dos associados da ADECO. Lembrando aos que ainda não são sócios da ADECO que com uma cota de apenas 100 escudo mensal poderá associar-se e apoiar essa causa que é de todos. Como sempre, a ADECO está disponível através dos nossos telefones e contatos em rodapé. Siga-nos em Facebook, Twitter, YouTube, leia a nossa coluna no jornal impresso Terra Nova ou escuta-nos nas 12 rádios parceiras. Voltamos na próxima semana, à mesma hora, em defesa do consumidor.